O nosso convidado de hoje é um profissional com bastante experiência no mercado de marketing, de relacionamento também. Sim, atua no segmento de estratégia de comunicação. No planejamento, é graduado em administração e iniciou a carreira na Caixa, onde trabalhou por 13 anos com controle de operações. Eu sei que trabalhou em banco também, trabalhou em multinacional e atualmente é gerente de marketing e comunicação do Sebrae São Paulo. Seja muito bem-vindo, Guilherme Kessel. Muito bem, muito bem. Obrigado. Eu sei que você é um cara low profile, né, Kessel? Bem low profile, bem low profile. Mas você aceitou aqui o convite, eu acho, pô... O convite é um desafio, mas vamos lá. Quero primeiramente agradecer, quero que você conte também um pouco das suas experiências aí, né, tanto à frente agora do Sebrae, mas também as suas experiências passadas. Qual que é a diferença de você também trabalhar no setor público, no setor privado? Se você quiser começar, dar o pontapé inicial. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu realmente sou muito mais de bastidor, então talvez vocês vão ter que puxar muito aí de mim, mas conteúdo eu tenho. É só saber extrair. Cara, vou tentar resumir um pouco, são 35 anos de carreira. Eu comecei lá atrás no Banco Nossa Caixa e eu tive a sorte de caminhar no marketing de relacionamento. E aí fui picado pelo marketing, fui caminhando. De lá eu saí do banco depois de quase 15 anos, 13 anos de fumaça. Eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia para o mercado de atendimento. Então aquilo que eu tinha de processo de atendimento eu consegui agregar muito com tecnologia, resolução de problemas. Abri depois disso a minha empresa, fali. Então eu acho que jornada clássica do empreendedor brasileiro. Exatamente. E aí depois eu fui pro Sebrae. Hoje é minha terceira passagem pelo Sebrae. Já fui da unidade de relacionamento com o cliente. Depois fui para Brasília. Fiquei um tempo em Brasília tocando também a comunicação do Sebrae lá. Nacional. Sebrae Nacional. Existe aí uma diferença dos Sebrae estaduais, do Sebrae Nacional. E voltei para São Paulo em 2019, atuei na comunicação da Prefeitura de São Paulo e há um ano e pouco, há 1 ano e 3 meses, eu estou de volta no Sebrae. São experiências, se fosse uma palestra, seria um discurso lindo, mas a trajetória foi acontecendo, as coisas foram acontecendo e eu acho que eu consegui tirar um pouquinho de cada coisa boa. Teve muita coisa ruim no meio do caminho, mas eu consegui tirar um pouquinho de cada coisa boa. E olhando para trás, eu consigo entender as diferenças e colocar em prática hoje. Que eu acho que isso tem um pouquinho do espírito empreendedor, que no fundo todo mundo tem. Porque realmente é bem diferente se atuar dentro do Sebrae, atuar na prefeitura, ter uma empresa, atuar num banco gigante, com na época 14 mil funcionários. Então, são experiências que vai te agregando. E aí eu acho que hoje, para tomar decisão, claro, você tem a bagagem do conhecimento, você tem a bagagem da idade, você consegue agregar. E é um pouco do que o empreendedor tem que fazer, só que às vezes em 1 ano, às vezes em 6 meses. Esse é o grande pulo do gato do empreendedor. Porque é ele, com ele mesmo, com os desafios dele, com as dores dele, competindo num mercado cada vez mais acirrado, e ter que tomar decisão e ter que somar uma bagagem. Eu fiz isso em 30 anos, em 30 e poucos anos. Guilherme, você acha que essa mudança de perfil, vamos chamar de jogo, essa mudança de skin que o empreendedor tem que ter? Porque muitas vezes tem empreendedor que está empreendendo, mas ao mesmo tempo ele ainda está como funcionário. Então de dia ele trabalha numa empresa, de noite ele está empreendendo. Você, por exemplo, você trabalhou em múltiplas empresas multinacionais, hoje está trabalhando num órgão que atua direto com o empreendedor de pequeno negócio. É muito difícil para você ter que fazer esse switch muitas vezes entre como você se relaciona, a forma que esse cara chega para você? Eu acho que é um pouco da trajetória, ela vai te trazendo isso. Se eu falar que é fácil, é mentira. Mas com um pouquinho mais de paciência, que talvez é a sorte que eu tive, que é esse paralelo que eu tô fazendo, o empreendedor não tem. Às vezes nem tempo, nem paciência. Ele tem que amanhã acordar e vencer um desafio. Então, no meu caso, eu acho que foi não tão planejado, mas também não um sacrifício muito grande. Eu consegui fazer isso numa linha do tempo um tanto quanto que mais tranquila. Mas a gente sabe que o dia a dia não é assim.
A gente sabe que... Eu queria entender agora, eu sei que você falou até agora como CPF, queria que você falasse um pouco como instituição, tipo, o que é o Sebrae? Quais são as ferramentas que o Sebrae tem à disposição dos empresários que estão ouvindo a gente? Porque eu percebo, Max, eu acho que você vai concordar comigo, tem muitos empresários que chegam para mim com problemas que são a cara do Sebrae, que são literalmente as ferramentas que o Sebrae tem como solução de vida para esse empresário. E essa turma não sabe que tem essas ferramentas à disposição e muitas vezes gratuitas ou num preço extremamente barato para ser consumido. Exato. Então explica para os empresários que estão ouvindo a gente quais são as soluções que o Sebrae tem e para quem que são essas soluções, principalmente o de São Paulo, que é onde você está atuando agora. A gente precisaria de um mês de programa. Mas assim... Não, isso é fácil de resolver, viu? Não é não? Isso a gente resolve rapidinho. Aí Tutinha, traz Contrato. o book comercial aí que a gente resolve rapidão, perdão. Não. Boa, Davi. Boa. Cara, antes vamos só lembrar uma coisa, né? O empreendedor, na verdade, ele é uma atitude comportamental, né? O exemplo de a pessoa tá trabalhando e ao mesmo tempo ela tá empreendendo. E muitas vezes ela toma o passo achando que não, cara, eu já tô maduro o suficiente aqui. É muito difícil esse passo. E sem ajuda é pior ainda. Olhando para dentro do Sebrae, eu não tenho medo de dizer que a gente tem solução de A a Z. A gente tem solução para o MEI, que é o micro empreendedor individual, que é aquela pessoa sozinha, não tem funcionário, é ele batalhando com ele mesmo, até empresas de pequeno porte que negociam com multinacionais. Pequenas indústrias, o agronegócio. Se eu for aqui colocar soluções, realmente não daria o programa inteiro, mas... acho que o recado principal é: pensou num negócio ou acabou de abrir um negócio, procura o Sebrae. O Sebrae hoje ele tem o canal digital, ele tem o 0800 e ele tem todos os escritórios regionais presenciais. São 33 escritórios espalhados por São Paulo. 6 na capital e os demais no interior de São Paulo. Sem contar o que a gente tem como Sebrae aqui. O Sebrae aqui é sempre uma parceria local, ou com uma prefeitura, ou com uma associação, e são mais de 650 pontos de atendimento espalhados. A gente está quase chegando, se Deus quiser, no meio do ano, a todos os municípios de São Paulo. Guilherme, se me permite, eu gosto muito do Sebrae, eu acho que é uma instituição que... Eu costumo dizer que, cara, eu acho que, por exemplo, quando um país está em guerra, né, assim, tipo, a ONU chega lá depois da guerra e ela ajuda aquele país a se levantar. O problema de um país como o Brasil, que obviamente a gente tem dificuldades aqui tão grandes quanto uma guerra, mas não tão declaradas, a gente tem o Sebrae que entra nesse lugar para se transformar. E o que a nossa audiência precisa entender? O Sebrae ele é uma instituição que assim, ele consegue... Quanto mais ele trabalha, mais o país cresce. Ou seja, quanto mais novas empresas a gente tem, maior é a arrecadação, mais uma fatia de arrecadação do Sebrae. Essa fatia de arrecadação ela é revertida para o próprio empreendedor. O Sebrae São Paulo tem um produto muito interessante que eu gosto, chamado Produto Certo. Então, quer dizer, você que é empreendedor, se você tem um negócio hoje, não importa qual seja a sua área, seu segmento, produto, serviço, comércio, é muito legal você chegar no Sebrae, porque no passado a gente tinha um balcão Sebrae, ou seja, você tinha um balcão onde o empreendedor estava com uma dúvida sobre qualquer que seja, ele chegava no Sebrae e falava, como eu faço isso? E hoje em dia a gente não tem mais a figura do balcão físico, mas a gente tem dentro do Sebrae uma série de especialistas em todas as áreas que conseguem te orientar. E mesmo que ele não consiga te orientar, ele consegue te recomendar. Então a gente tem, por exemplo, o programa Ali, que ele consegue ir diretamente no serviço, na ponta final do empreendedor e ter um apoio para o empresário, porque muitas vezes o nosso empresário hoje ele sofre de uma coisa que eu chamo de solidão do empreendedor, solidão da liderança. E ele se sente sozinho. Muitas vezes quando o empresário, por exemplo, como é o MEI, como é um empresário individual. Pra isso que a gente criou esse programa. Isso que é legal, Sem cara. dúvida. Isso que é legal. Conectar também, né? Mas você quer complementar? Perdão, Marcos. Não, é mais isso, assim, dizer pro empresário que, assim, hoje o Sebrae, ele tem uma linha completa
que vai de recurso financeiro, a dinheiro de fato, a orientação. Muitas vezes a gente se perde, às vezes o empresário, muitas vezes mesmo eu vejo empresários sofrendo no dia a dia, às vezes com dificuldade de definir um software, um sistema, às vezes com dificuldade de falar com o banco, e acha que só o banco pode dar dinheiro ou só outras instituições podem dar conhecimento. E na verdade, você muitas vezes precisa só de uma orientação. E quando você se aproxima do Sebrae, você consegue ter esse acesso. Então, essa parceria. Então, acho que é muito legal essa parceria. Eu acho que isso é fundamental, a questão da orientação. Porque tudo isso que a gente falou, a gente vai ficar repetindo aqui ao longo do programa. É difícil, tem que ter persistência, é o cara sozinho, é o desafio diário, mas sem conhecimento, sem orientação, é pior ainda. Durante muito tempo, a imagem do Sebrae foi muito atrelada a cursos de gestão. E ainda é. Existe ali uma quantidade gigantesca de capital intelectual investido ali. Bem conhecido, né? Mas, tentando resumir tudo que o Sebrae faz, a gente tem um projeto para startup. Hoje no estado de São Paulo é reconhecido como a maior incubadora de startups do estado. A gente tem um projeto, o Sebrae Delas, de empoderamento feminino, empreendedorismo para mulheres. A gente tem o CRI, que é o Centro de Referência de Economia Criativa em São Paulo. Então a gente tem o CRI Moda, o CRI Games, o CRI Audiovisual, o CRI Políticas Públicas. Ou seja, não só o conhecimento ali da gestão, do dia a dia, como fazer um fluxo de caixa, como comprar material e fazer a gestão desse material, matéria-prima, enfim, a gente tem verticais que colaboram muito, principalmente com a atualidade daquilo que a gente tem de mercado. Porque muitas vezes o empresário ele não sabe, assim, literalmente ele não sabe que ele pode ter esse acesso. Então, ele chegar lá no Sebrae e falar, olha, eu preciso fazer algo e eu preciso fazer isso é muito bacana. Eu já vi muitas empresas sendo transformadas quando elas conseguem ter essa proximidade com o Sebrae. Então, acabei de passar por uma atividade super interessante agora, no Sebrae de Alagoas, por exemplo, uma empresária que estava passando por uma dificuldade na área da indústria da beleza. Eu ativei alguns amigos e conectei com a pessoa da beleza, o funcionário do Sebrae foi lá. E para mim, os maiores funcionários do Sebrae, para mim, representam a coisa do intraempreendedorismo. Quer dizer, o que é o empreendedor, né? Eu tenho um negócio, eu assumo aquilo como meu, e se aquele negócio, a minha vida depende daquilo. O que é o funcionário? Eu sou parte funcional de um corpo maior. O que é o intraempreendedor? O intraempreendedor, ele não precisa só ser parte funcional de um corpo maior, mas ele sabe que a forma que esse pensamento de dono faz com que ele consiga transformar tudo que ele faz.